E nós vamos começar então agora. Vamos lá. A gente está entrando no nossa unidade 3 do nosso conteúdo, nosso livro do portal. E a unidade 3 é sobre fluidos, hidrostática. Então, o nosso objeto de estudo é os fluidos. E que são os fluidos? São aqueles objetos que têm facilidade de escoar ou fluem, conforme, então, a gente enquadra, né, nessa classificação os líquidos e os gases. Então, você tem um fluido, é aquilo que com facilidade escoa, ok? E aí, dentro dessas classes de líquidos e gases, a gente tem uma diferença bem palpável em relação aos sólidos, né, que não entram na classe de fluidos, é que os sólidos você tem uma massa, um volume definido. Você tem, então, por exemplo, vou falar um sólido aí, um tijolo. Ele tem uma forma definida. Então, fica fácil você calcular as dimensões, o peso desse material e tudo mais. Quando você fala de um líquido ou de um gás, esses detalhes ficam um pouco mais variável em relação a um sólido. Por exemplo, se eu for calcular a massa de água, eu não pego ali um pacote de água, eu vou ter que fazer um reservatório, né? Vou ter que prender essa água em algum recipiente, vou ter que posicionar essa água em algum recipiente para eu delimitar essa quantidade de água. Mesma coisa de um gás. A gente tem aqui na atmosfera, a gente está envolto, né, em gases. Mas como fazer o cálculo desse gás? Como ter a dimensão desse gás? Então, primeiro item a ser palpável, né, vamos dizer assim, o item a ser estudado, o item a ser calculado desses fluidos é a densidade. Então, o que é essa densidade? Nada mais é do que a massa desse fluido aí pelo volume que ele está ocupando. Certo? Então, eu tenho um recipiente ali de 0,5 metro quadrado, com um fluido X. Qual que é a densidade dele? Eu vou pegar essa massa dessa quantidade desse fluido e dividir pelo volume que eu forneci aqui, que é 0,5 metro cúbico. Então, aí eu tenho a densidade desse fluido. E aí a unidade de medida dele é quilograma por metro cúbico. Essa unidade é no sistema internacional. Mas eu tenho outra unidade bastante usual, que é a grama por centímetro cúbico, quando eu tenho elementos em pequenos recipientes, né? E aí o interessante dessa densidade, que nós temos como densidade padrão, vamos dizer assim, é o da água, que ela é 1 para 1. Eu tenho 1 quilo de água equivale a 1 litro de água. E aí está demonstrando como eu chego a isso. 1 quilo de água é igual a 1 litro. 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá? Então, pego 1 litro e divido por 10 a menos 3, esse 10 a menos 3 sobe, fica 10 a terceira. Então, eu tenho a densidade da água de 1.000 quilos por metro cúbico. Ou seja, se eu tenho... É o mesmo que 1.000 quilos por 1.000 litros de água.
Ou seja, eu tenho uma caixa d'água de 1.000 litros, eu vou ter ali de peso da água, dessa caixa d'água, 1.000 quilos. Ok? Então, a água eu tenho essa relação de 1 para 1. Outra propriedade, depois da densidade, que a gente verifica, é a pressão. Nada mais é, como a figura nos demonstra, que é força aplicada em uma determinada área. Então, força pela área. Então, força dividido pela área. E a gente tem a unidade medida Newton por metro quadrado, que também equivale a 1 Pascal. E aí temos outras unidades de medida, que é o bar e o quilograma centímetro quadrado, que é a mesma coisa também, um equivale ao outro. Só que um bar equivale a 10 a quinta Newton metro quadrado, e por si, 10 a quinta Pascal. E a gente tem também que 1 atm é o mesmo que 10 a quinta Pascal ou um bar. Tá? Então, 1 atm também é igual a um bar. Esse 1 atm é o quê? É a pressão atmosférica. Tá? Então, tem um 1 de pressão atmosférica. Então, esse 1 de pressão atmosférica, ele é alcançado da atmosfera ao nível do mar. Então, a gente está num ambiente onde temos nível do mar, ou zero, né? Nível do mar é zero. Então, a gente chega a essa pressão ambiente que é 1 atm. Aqui em Anápolis, por exemplo, a gente tem uma altura significativa em relação ao mar. Eu não me recordo agora, mas é em torno de 600, 900, sei lá, metros acima do nível do mar. Anápolis é uma região alta, todos sabem. E essa pressão aqui, então, aqui é menor. Então, temos uma pressão um pouco menor do que 1 atm, porque sabemos que quanto mais temos nível acima do mar, essa pressão, né, o ar fica mais rarefeito, então temos menos pressão do ar. E essa pressão de 1 atm, ela tem uma relação com igual a 760 milímetros de Hg. Alguém lembra o que é Hg? Hg é um elemento da Mercúrio? tabela periódica. Mercúrio? Mercúrio, muito bem. Então, da onde que veio essa relação de 1 atm ser 760 milímetros de Hg? Isso aqui vem de um camarada que provavelmente todos lembram aí, chamado Torricelli. Torricelli, um físico alemão, né? Ou alemão, italiano, desculpa, que descobriu lá, que a gente conhece muito pela fórmula da velocidade, que não utiliza de tempo, né? Usa a formulazinha lá da velocidade, Torricelli. E aí ele também fez a descoberta de um barômetro de mercúrio. E aí, esse barômetro de mercúrio, envolvido aqui pelo nosso querido Torricelli, é nada mais do que algo semelhante a essa figurinha aqui. Parece aqueles bebedorzinhos de passarinho. Não sei se vocês conhecem, tem muito. Bebedorzinho lá de franguinho, de pintinho na granja. Colocam, geralmente a gente vê muito com garrafa PET. Coloca uma garrafa PET aqui cheia d'água e uma bacinha embaixo aberta, né? E aí essa água vai subindo. Aqui, ó, conforme a água vai descendo, conforme vai diminuindo o nível aqui. E isso aqui, quando ele fez com mercúrio, fazendo teste, logicamente, empiricamente, ele chegou a verificar que a coluna de mercúrio ficava em 76 centímetros, quando era ao nível do mar. E conforme eu tinha
o nível do mar ia subindo, essa coluna ia diminuindo de tamanho. Então, ele identificou que a pressão atmosférica no nível do mar era de 76 centímetros de coluna de mercúrio. Então, aquela unidade de medida que vemos aqui, 700 milímetros de Hg, quer dizer 760 milímetros coluna de mercúrio. E é essa coluninha aqui, então, uma coluna de mercúrio, e quando está ao nível do mar, essa pressão aqui, esses vetores verdinhos aqui, é a pressão atmosférica. Então, essa pressão atmosférica, ela segura o mercúrio a 76 centímetros, ou 760 milímetros de altura aqui. Quando eu vario essa altura do nível do mar, essa pressão, essa coluna aqui vai variar o seu comprimento. Dúvida? Ficou claro aí como é que é o barômetro? Então, beleza. Vamos seguir aqui. Pessoal, esse exercício aqui está lá no nosso web aula, tá? Então, lá no portal, se acessando o web aula, tem essa resolução aqui. E eu trouxe ela aqui na nosso slide, que eu achei pertinente a gente ver essa comprovação. Aqui nada mais é do que eu comprovar que 1 atm é os 10 a quinta Pascal no barômetro. Então, o exercício traz um barômetro de mercúrio, onde ele tem um diâmetro, um raio de 6 centímetros. Então, tá aqui, ó, 6 centímetros. Aliás, 6 milímetros, né? Eu tenho um raio aqui de 6 milímetros. E aí eu encontro a área, então, desse barômetro, dessa coluna. Tá? Eu vou encontrar a área dessa coluna. Por que a área? Primeiro, ele quer comprovar que esse barômetro aqui tem 1 atm igual a 10 a quinta Pascal. Tá? Então, qual que é a pressão desse barômetro? Qual que é a pressão dessa coluna de mercúrio? Qual a pressão que esse fluido está fazendo dentro dessa coluna? Qual a pressão desse vetor amarelo? Então, qual a pressão? Então, temos que a fórmula da pressão é P, força sobre a área. E por isso, calculamos a área dessa coluna de mercúrio, que eu tenho um raio de 6 milímetros. Então, a área πr ao quadrado, π, 6 milímetros ao quadrado. Transformando isso aqui, ele transformou para metros, né? 10 menos 0,6, 10 a menos 2. Tá? Então, tá da mesma forma aqui em metros. Tá descrito de uma forma um pouco diferente, não usual, porque ele colocou vírgula, mas ele está colocando em metros, tá? E aí, ele calculando essa área, chegamos a 1,13 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Ok. E aí, ele calculou o volume. Por que ele calculou o volume? Primeiro, nossa força, a nossa pressão é força sobre a área, a gente calculou. Então, a gente tem que calcular essa força. Força é igual, lá, segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Se a gente tem uma coluna, a gente tem que ter a massa dessa coluna, que é um mercúrio, vezes a aceleração. Então, na vertical, a aceleração é a gravidade. Perfeito. Então, a gravidade eu tenho, mas eu não tenho a massa do mercúrio, dessa quantidade aí de mercúrio. Mas eu tenho essa formulazinha aqui, ó, que tem a bendita da massa. Se eu isolar a massa, esse V vai para lá multiplicando, que é o volume. Então, eu tenho densidade vezes o volume.
Então, minha força nada mais é do que densidade vezes o volume vezes a gravidade. Eu vou ter aqui pressão igual a densidade vezes volume vezes gravidade dividido pela área. Por isso, ele também calculou o volume. Nada mais é do que a área multiplicada pela altura. E qual que é a altura? A altura é 76 centímetros, ou 760 milímetros, que é 1 atm do barômetro. Então, eu pego a área que eu calculei. Aqui é um erro de digitação, tá? Do que tem no portal. Como é uma figura, então não foi corrigido aqui na nossa figurinha, mas está um erro de digitação. 1,13, 10 a quarta, 10 a menos 4. Vezes a altura, que é 760 milímetros, ou 0,76 metros. Então, eu chego a um cálculo de volume de 8,6 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Tranquilo até aqui? Então, chegamos àquilo que eu falei. Força, massa vezes gravidade. Massa é densidade vezes volume vezes a gravidade. Aí tem um dado aqui que já é conhecido. A densidade do mercúrio é 13.580. Então, essa densidade de 13.580 vezes o volume que encontramos de 8,6, 10 a menos 5, e a gravidade adotada de 9,8, chegamos a uma força de 11,45 newtons. Então, temos a força agora de 11,45 e temos a área de 1,3 10 a menos 5, menos 4. Então, é só eu pegar essa força e dividir por essa área. Projeção, força pela área. Força de 11,45 por 1,3 10 a menos 4. Se eu observar bem e passar aqui, ó, transformar esse 1,13 em 11,3, isso aqui vai 10 a menos 5. Eu andei a casa um número para cá, então aqui vai diminuir mais 1. Então, vai ficar menos 5. E vai ficar 11,45 dividido por 11,3, que dá aproximadamente 1. E o 10 a menos 5, que está de cá, sobe. Então, teremos que a pressão desse barômetro aí equivale-se aproximadamente a 10 a quinta Pascal, que é o que comprovamos que é a unidade de 1 atm. Tranquilo? Dúvidas? Sem dúvidas? Então, vamos seguir. E aí a gente vamos começar aqui agora com alguns exemplos, alguns exercícios para nos familiarizar com o assunto. Aqui vemos então o mercúrio. É o único metal conhecido que se encontra na natureza no estado líquido à temperatura ambiente. Fato interessante isso aqui, ó, o único metal líquido na temperatura ambiente, tá? Você possui um pequeno recipiente cilíndrico preenchido de mercúrio. Você mediu o diâmetro e a altura do recipiente cilíndrico com a régua, obtendo respectivamente 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Levando o recipiente a uma balança, encontrou a massa de 1.023,8 gramas. Calcule a densidade do mercúrio na unidade do Sistema Internacional. Então, tem que calcular a densidade, pessoal. Como eu calculo essa densidade? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. A massa já temos aqui, 1.023,8. O volume, se temos o diâmetro e temos a altura,
encontramos, então, o volume desse cilindro. Então, primeiro encontrando o volume, pi raio ao quadrado vezes a altura. Então, o raio é a metade do diâmetro, 2 centímetros, vezes a altura, 6 centímetros. Eu tenho, então, 75,4 centímetros cúbicos. E a densidade, então, será a massa em gramas dividido pelo volume em centímetros cúbicos. E eu chego, então, a uma densidade de 13,58 gramas por centímetros cúbicos. Sem dificuldades. Mas tem um detalhe, ele quer a densidade nas unidades do sistema internacional, ou seja, quilos por metro quadrado. Então, eu transformo. Sistema SI, então eu tenho 13,58 gramas por centímetro quadrado, que o quilo é o mesmo que 10 a terceira. Então, para eu colocar um 10 a terceira, eu tenho que tirar o 10 a terceira. Então, 10 a terceira vezes 10 a menos 3, eu vou ter 1 e eu não altero o valor. E o centímetro, ele vai sumir. No centímetro, eu transformo ele, eu coloco ele em notação científica. Centímetro é 10 a menos 2. Então, 10 a menos 2, só que está elevado ao cubo. Então, fica 10 a menos 6. Está dividindo? Esse 10 a menos 6 vai para cima. Então, 10 a menos 6 vai para cima, fica positivo. 10 a sexta menos 10 a terceira, que fica 10 a terceira. E aí eu multiplico 10 a terceira por 13,58, que dá os 13.580 quilos por metro cúbico. Dúvida, pessoal? Tranquilo, esse cálculo aí, belezinha. Se eu acho complicado também fazer essa transformação final, eu posso transformar tudo lá no início. Transforma esse centímetro em metro e transforma essa grama em quilo. E aí eu vou ter já o resultado em quilo por metro. Ok? Pessoal, tô sozinho não, né? Tá, não, professor, eu tava anotando aqui, mas tá certo. Ah, beleza. Pessoal, essa aqui, vou deixar vocês fazerem primeiro aí, ó. Qual a pressão que a água exerce no fundo de uma piscina com essas medidas aí, de 25 por 12 por 1,5 metro? Vamos lá. Rapidinho, 2 minutinhos para vocês fazerem. Fácil demais, hein?
Professor, Pode falar, Matheus. nessa questão ela não deu a massa, não, hein? Mas qual que é a massa da água que a gente falou? Ah, é um. Não, 1000. É, 1000 quilos por metro cúbico. Quanto? Ela é 1 quilo por litro, ou seja, 1000 quilos por metro cúbico. Metro cúbico, é isso mesmo. Valeu. Não, foi assim, né? Eu falei que não, eu vou estudar um pouco, porque antes da faculdade tá tudo atrasado. Eu tenho 3 caras pegar tudo. Aí começou a entender a escola, eu fui falando, acabou que eu não fiz nada na faculdade, nada. A Marinette, coitada, tá gravando um vídeo desde sempre também. A tia Raquel, gente, foi segunda, acho que foi segunda. Você vai maternal hoje? Então tá, tchau, beijo. Tá, tchau. E aí, pessoal? Agora a resposta. Dois vírgula dois, professor? Não. Vamos lá, vamos fazer junto aqui. O primeiro, ele quer saber a pressão no fundo dessa piscina. E então, pressão é força pela área. Sobre a área. É verdade. Então, a gente tem que encontrar a força que essa água está implicando pela área embaixo. Primeiro, a área, aqui embaixo aqui, eu calculei em ordem alterada aqui, mas a área, que a gente vai dividir por ela. E a força, a gente vai calcular daquela forma. Força, densidade, vezes volume, vezes a gravidade. Então, por isso, eu calculei o volume aqui do lado. Lado, vezes altura, volume. Então, aqui está descrito, força é massa vezes aceleração, dividido pela área. Massa é densidade vezes o volume, vezes a gravidade, que é a aceleração dividido pela área. Resumindo, força
A pressão é a força, que é densidade, volume e gravidade, pela área. Densidade da água, então, vimos lá atrás que ela é 1 para 1, ou seja, 1.000 quilos por metro cúbico. Volume de 450 metros cúbicos, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, 10 adotada a gravidade, dividido pela área de 300 metros quadrados. Fazendo esse cálculo, chegamos que a pressão é 15.000 Pascal, ou 15.000 Newton por metro quadrado. Certo? Beleza. Só que aqui tem uma outra análise que para nos facilitar. A gente tem aqui, ó, densidade, volume e gravidade pela área. Dentro do volume, a gente tem a área. Lado 1 vezes o outro lado é a área. A área também, lado 1 vezes lado 2. Então, dividindo a área por área, sobra, então, densidade vezes a altura vezes a gravidade. Então, eu posso reduzir minha fórmula da pressão nesse sentido, que eu tenho a densidade da água, a altura de 1,5 e a gravidade de 10. Cheguei aos mesmos 15.000 Pascal. Dúvida? Tranquilo? Ok. E se eu chegar e essa mesma, uma piscina diferente agora, uma piscina um pouco menor, eu tenho uma piscina de 7 metros por 3 metros por 1,5 de altura. Qual que é a pressão no fundo dessa piscina? E aí? Alguém pode me responder? E aí, galera, qual que é a pressão dessa nova piscina? Qual que é a dimensão, professor, da piscina? 10 por 3 por 1,5. Quinze mil, professor?
Isso é a mesma pressão. Mesma pressão, porque a gente chegou à conclusão aqui, ó, que as dimensões de área não influenciam na pressão no fundo. A gente tem que só a altura vai influenciar nessa pressão. Por quê? É como se fosse vários cilindros espalhados na piscina. Vamos imaginar ali que dentro da piscina tem vários cubinhos, vários cilindrozinhos ali de água, de coluna d'água. E cada um vai fazer essa pressão de 15 mil. E essa pressão vai ser distribuída por toda a área da piscina. Então, eu não tenho 15 mil localizado em algum lugar, eu tenho 15 mil de pressão em toda a extensão da piscina, no seu fundo da piscina, eu vou ter esses 15 mil. Então, a minha dimensão não interfere, e sim a altura dessa piscina, a altura desse fluido dentro da piscina. Então, por isso, eu posso alterar aqui qualquer dimensão da área da piscina, tendo a mesma altura, eu vou ter o mesmo peso, mesma pressão. Tiago, Sim? o fluido também é um fluido, hein? Desculpa. O fluido, se no caso for óleo. Aí a gente vai usar a densidade do óleo. A gente tem que ter a densidade do óleo em mãos, que ela é aproximadamente 800. Eu não tenho aqui o valor exato, mas é aproximadamente 800 kg por metro quadrado. Ou metro cúbico, desculpa. Aí a gente faria o mesmo cálculo, pela altura. A área também não influenciaria. A gente poderia usar essa fórmula aqui direta para casos onde eu tenho a pressão no fundo de um certo recipiente. E aí eu tenho que levar em consideração que esse recipiente é um recipiente, vamos dizer, homogêneo, tá? Ele tem a mesma altura. Se eu tiver uma piscina aqui em declive, por exemplo, aí eu já tenho variação de pressão. Em cada altura eu vou ter uma pressão diferente, né? Então aí eu posso ter uma mediana dessa pressão, ou de um cálculo ideal, fazer talvez até uma integral desse sistema, dessa área desse declive, né? E aí depende, cada caso é um caso. Mas a gente chega a essa fórmula que é a densidade vezes a altura vezes a gravidade. Ok? Ok. Vamos então seguir aqui. Voltamos ao nosso barômetro. Temos um barômetro de mercúrio. Essa aqui é semelhante àquela lá do portal lá, aquele primeirinho que a gente viu lá, aquela figurinha lá. Prove que uma coluna de 700 milímetros de mercúrio em um tubo de raio de 5 milímetros exerce sobre a extremidade inferior a mesma pressão que uma atmosfera, ou seja, um atm ou 10 a quinta Pascal, né? Considere a densidade do mercúrio 13,58 gramas por centímetros cúbicos e a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá? Comprovando a pressão que essa coluna de mercúrio exerce. Ou seja, a gente parte da fórmula pressão é igual a força pela área. Da mesma forma que a gente viu lá naquele primeiro exercício lá. Do mesmo jeito, só mudamos as dimensões. Vamos lá. Fazer isso aí, eu vou aqui pegar uma água que eu tô ficando meio rouco aqui. Pegar uma aguinha rapidinho aqui. Mas pode fazer, já tô voltando.
Voltei. E aí, tá saindo? E aí, pessoal? Deu certo? E aí, chegamos à aprovação desse exercício.
E aí, vamos lá fazer agora? Conseguiram aí? Podemos fazer junto? Vamos lá, então. Precisamos da força pela área. Então, a área a gente temos aí que o raio é 5 milímetros e a altura, né? Aliás, a gente tem a área que é 5 milímetros e aí a gente precisaria da força. E essa força a gente tira pela formulazinha da densidade vezes o volume vezes a gravidade. E o volume também a gente tem pela altura que está aí descrita. Então, vamos lá. Uma área, πr ao quadrado, transformando 5 milímetros em metro, 5 vezes 10 a menos 3, ao quadrado. Temos, então, isso aqui, aproximadamente a 7,85 vezes 10 a menos 5. Ok? E o volume, se essa área de 7,85 vezes a altura, que é 760 milímetros, ou 0,76 metros. Então, temos o volume de 5,97 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. E aí a gente calcula a força. Massa vezes a gravidade, massa, densidade vezes o volume, vezes a gravidade. Densidade do mercúrio, 13,58. Transformando isso para quilogramas por metro cúbico, 13.580. Vezes o volume que encontramos, de 5,97, vezes a gravidade, de 9,8. Encontramos uma força de 7,94 newtons. Então, força pela área. 7,94 dividido por 7,85 vezes 10 a menos 5. 7,94 por 7,85, aproximadamente 1. 10 a menos 5 sobe, eu tenho 10 a quinta positivo, Pascal. Então, 10 a quinta Pascal, que equivale a 1 atm. E aqui eu comprovo a pressão da atmosfera igual a 10 a quinta Pascal. Dúvidas? Eu tinha feito isso aí também, professor, só que eu errei na hora de... É porque eu esqueci de transformar. A transformação da unidade. A gente não pode esquecer de transformar a unidade no sistema internacional. A gente pode transformar no início ou no fim. Mas a gente tem que trabalhar com unidades equivalentes. Alguém tem alguma colocação? Tudo tranquilo? Bom demais, hein? Vamos lá, vamos seguir aqui para o próximo. O próximo também, eu tenho uma tubulação agora, e eu tenho também um raio de 3 centímetros e uma altura. Aliás, ele não me dá a altura. Ele fala que ele tem uma tubulação de 3 centímetros de raio, termina em uma placa móvel. Então, vamos imaginar um tubinho aí. Então, imagina-se um tubo, e numa das pontas desse tubo, eu tenho uma placa.
tá vedando o fluido que está dentro desse tubo. E do outro lado está aberto, beleza. E esse tubinho está preso em um dinamômetro. Quer dizer que seja um semelhante a esse aqui. Então, o tubinho está pendurado aqui, com fluido dentro. E esse dinamômetro marca 400 newton desse fluido que está fazendo sobre a placa embaixo. E aí, suponha que não há nenhuma força de atrito atuando sobre ela. Qual é o valor dessa pressão? Então, qual a pressão do fluido sobre a plaquinha? Vamos lá? Como é que a gente faz essa aí? Qual é a resposta, professor? Vamos? Qual é a resposta? Qual o valor da resposta, da pressão? Eu falo agora. 1,41 atm. Certo. Acertou aí? Acertei. Bom. E alguém mais terminou aí? Alguém mais fez? Conseguiu encontrar esse valor? Vamos lá, então. Beleza, é força sobre a área. Então, primeiro, a área. Πr ao quadrado. Transformo os 3 centímetros em metros. 0,03. E calculo. Eu chego a um valor de 2,83
vezes 10 a menos 3 metro quadrado. E aí eu divido a força que ele já me deu em newtons pela área que eu encontrei. E assim eu chego a um valor de 1,41 vezes 10 à quinta. Então eu tenho já uma resposta aqui. 1,41 vezes 10 à quinta Pascal. Está errado aqui minha nomenclatura, né? Mas a pressão é igual a 1,41 vezes 10 à quinta Pascal. Lembrando que 10 à quinta Pascal é 1 atm, então eu tenho 1,41 atm. Dúvida? Tranquilo, pessoal? Então, beleza. Só hoje são esses exercícios. Conforme eu falei no início, a gente vai falar agora sobre as atividades avaliativas. Vou parar a gravação aqui.